estamos refletindo sobre um tema atual que é sobre posicionar-se para a batalha espiritual. E eu gostaria de deixar com vocês, antes de vermos a segunda parte do vídeo, um texto muito conhecido para nós, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nos garante que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade. Nós não podemos vivenciar o que nós estamos vivenciando hoje, esse quadro da história único que muitos afirmam nunca ter vivido. Nós não podemos viver isso e acreditar que tudo isso é apenas uma briga política, ou que a nação tal jogou um vírus no mundo para se destacar, ou que o governante tal não sabe governar as coisas como se deveria governar, que ele precisaria tomar uma posição. Não, nós não podemos enxergar o que estamos vivenciando desta forma. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra eles, não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestiais, nas religiões do mundo espiritual que influencia aqui na nossa vida. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra eles que nós temos que debater, mas nós temos que nos posicionar contra as hostes malignas, e que tem como príncipe Satanás, ele que é o príncipe, o governante de tudo isso. Para que eu e você entendamos, Efésios 2:2 nos fala sobre isso: nos quais outrora andastes, segundo o cursor deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade que opera nos filhos da desobediência? Que controla o quê? O que é que ele faz? Controla todas as camadas nas rebeliões contra a suprema autoridade de Deus. É Satanás que controla todos eles. É contra o nosso inimigo que temos que dobrar os joelhos e jejuar e orarmos, não contra a carne e contra o sangue. É ele que governa toda a rebelião contra o Senhor, mesmo sabendo que Deus é supremo a tudo, que Deus está acima de todos. Efésios capítulo 2, versículo 2 nos dá a certeza de que é Ele que é o príncipe, é Ele que nós temos que dobrar os joelhos e jejuar e clamarmos para que o mal vá embora, para que o Senhor prevaleça e que Deus faça com que nós venhamos sairmos mais que vencedores. No livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos fala o que ele fez à humanidade atualmente. 2 Coríntios 4:4 diz: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cegou as pessoas para que as pessoas não compreendam o Evangelho de Cristo, que é a salvação, que é a redenção, que é o perdão dos nossos pecados, mesmo sem nós merecermos, e nos posicionarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo com a esperança de um dia irmos para perto do nosso Redentor. Ele cegou, as pessoas veem e não enxergam, ouvem e não conseguem entender. E no vídeo que vai vir a seguir, o pastor José Maurício vai nos mostrar, né, já que nós temos que saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós temos que saber contra quem nós vamos clamar, contra quem nós vamos jejuar e pagar o preço na oração. No vídeo a seguir, o pastor José Maurício vai falar sobre a maçonaria e o poder de influência na política brasileira e, por que não, na política do mundo. Ele fala também sobre a situação espiritual que a igreja está no Brasil e que isso provocou um despertamento para que a igreja se coloque na posição de igreja de Cristo na terra. Ele vai falar também sobre as divisões da maçonaria, para que você compreenda um pouco. E ele também vai falar
que no Brasil não existe mais o governo da esquerda ou da direita. Meu irmão, não temos mais esquerda ou direita. Temos uma força, um poder oculto que influencia diretamente. Pode subir quem for no governo, por isso nós não temos que clamar contra o governo nem contra a nação. Nós temos que clamar contra as potestades que influenciam os nossos governantes. E para encerrar, eu queria deixar para você um versículo do livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu busquei entre eles um homem que se levantasse do muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não puder destruísse, porém a ninguém eu achei. Deus conta comigo e com você para dobrarmos o nosso joelho, para orarmos e para jejuarmos, não contra os governantes nem contra as nações, mas contra toda a potestade, contra todo as hostes espirituais na região celeste. E crendo que Jesus, ele venceu, ele é a certeza da nossa vitória. Ele venceu na cruz do Calvário e temos a vitória nele, e que ele está no governo de tudo e que tudo está sob o governo dele. Lembre-se, Jesus procura pessoas para se colocar na brecha, para se posicionar, para orar, para jejuar e para clamar, para que a vontade de Deus prevaleça. Vamos nos posicionar como igreja para que o Senhor predomine e que aqueles que estão cegos venham ter discernimento espiritual, para que venham saber contra quem verdadeiramente temos que nos posicionar. A maçonaria e o terceiro milênio. Nós vamos entender que o Brasil está passando por um momento crítico no reino espiritual, porque nós temos hoje um presidente que foi eleito com uma proposta diferente, mas nós temos no STF 4 ou 5 ministros que são maçons de alto grau ou grau mediano. Nós temos no Congresso Federal, ou no nosso Congresso lá em Brasília, deputados que fazem parte do alto grau da maçonaria ou também graus intermediários, e no governo executivo temos generais, coronéis, que também fazem parte da maçonaria. Então, se todos são da maçonaria, por que estamos em guerra? Porque, na verdade, as maçonarias elas se dividem, além de ritos e lojas, elas também se dividem em questões ideológicas. E há maçons, que é do grupo do Michel Temer. Qual é o grupo do Michel Temer? Maçons satanistas. E é um grupo de maçons ideológicos. E aí que está o grande perigo, porque nós temos maçons satanistas, maçons ideológicos e nós temos os bruxos. Pessoas que estão trabalhando por fora, além desse grupo maçom. Então, hoje a guerra que está nos ares de Brasília está entre os maçons ideológicos, os maçons bruxos satanistas e aqueles que são bruxos por fora, que não fazem parte da maçonaria, mas que também têm contexto de poder em Brasília. E nesse meio todo está o inocente do nosso presidente. Quando eu falo inocente, eu não estou dizendo que ele é bonzinho, não estou defendendo ele, só estou dizendo que ele é amador. Ele entrou numa cadeira e ele achou que poderia fazer tudo o que ele propôs na campanha, mas ele não vai poder fazer, porque na verdade ele não sabe com o que ele está lidando. Ele não sabe o que o apóstolo Paulo nos avisa em Efésios a partir do capítulo 6, do verso 10, que diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. E a coisa está ficando feia, você está vendo o que está acontecendo. Eu não sou esquerdista, eu tenho viés para a direita, confesso a vocês, mas hoje no Brasil nós não temos direita, nós temos uma esquerda, nós temos mais ou menos um grupo que se diz esquerda e nós temos um grupo chamado Centrão. O que é o Centrão? É justamente esse governo oculto. O governo oculto no Brasil está com a sua base no Centrão, com a sua base no STF e com a sua base dentro do próprio executivo. E nós iremos padecer muito se essa guerra continuar.